Estamos agora com o professor Otaiano, que vai conversar conosco sobre atualizações no endotélio corneano. Otaiano, nós aprendemos durante todo o curso, toda a nossa residência, que o endotélio é uma célula que não se multiplica. Isso mudou? Sem dúvida. Os conceitos atuais, eles vêm realmente mudando essa conceituação antiga. Nós sempre dizíamos que as figuras de mitose, que seriam as divisões celulares, como ocorre na pele, por exemplo, não ocorriam após o nascimento na célula endotelial. Mas as evidências científicas, ultimamente, estão mostrando exatamente o contrário, que isso é possível. E isso começou como? Essa mudança de paradigma? As primeiras publicações começaram em cirurgias de catarata indevidas, né, onde se removeu indevidamente o endotélio, a membrana de DCM, e posteriormente esses pacientes, mesmo encaminhados para a possibilidade de se fazer um novo transplante, e até por uma certa insatisfação da família, por ter sido um caso desagradável e tal, esses pacientes não foram submetidos a transplante e começaram a se recuperar espontaneamente. E aí então começou a alertar a classe médica de que alguma coisa estava acontecendo, uma vez que o paciente tinha sido removido o endotélio, a DCM, e a visão começou a melhorar. Isso, clinicamente falando, isso por acaso significaria então que um paciente que, vamos supor, após uma cirurgia de catarata um pouco mais difícil, não tendo doença prévia corneana, ele apresenta um edema. Esse edema pode melhorar, como na maioria das vezes melhora, porque essas células se multiplicaram? Você acredita nisso? Eu acredito. E aí nós temos trabalhos com imunohistoquímica mostrando, depois provando que de fato isso aí acontece. O que acontece? Alguns corantes desse começaram a demonstrar na periferia da córnea, que é onde os stem cells hipoteticamente estão localizados, a presença de stem cells, de células-mães. No entanto, quando você provoca uma lesão na córnea, não só esses corantes são observados, como inclusive outros imunohistoquímicos que caracterizam a multiplicação celular, a diferenciação celular. Então, o comportamento após uma lesão, né? O professor Shigeru Kinoshita, do Japão, que a gente sabe que estuda muito essa parte endotelial, ele tem muitas publicações onde ele cauteriza a córnea com gelo, né? Ele faz uma criodestruição do endotélio, no sentido de estimular esse processo cicatricial reacional. E através disso daí a gente tem observado um comportamento por imunohistoquímica muito bem definido. Isso são publicações já bem definidas. Fora isso, o advento dos endoteliais, né? Depois do ano 2000, praticamente para cá, que se começou a fazer os endoteliais, muitos deles, principalmente naquela época, se faziam diâmetros grandes, etc., ficavam parcialmente deslocados, né? Faziam aqueles deslocamentos parciais, onde nós fazíamos o rebubble, né? E esses pacientes, mesmo com o enxerto fora do lugar, observava-se uma reparação espontânea. Eu, pessoalmente, tenho alguns casos desses iniciais, que nós não tínhamos muita experiência, nada, que com o tempo foram se restabelecendo e clareando a córnea. Você podia explicar como que é essa técnica que tem sido proposta em alguns casos muito especiais, onde em vez de se fazer um transplante, apenas se retira a parte doente do endotélio corneano? É assim, vou explicar. O que eu gostaria de deixar bem claro é que não dá para a gente sair fazendo como se fosse uma festa, né? Uhum. Eu acho que tem que ter um critério científico nesse sentido. Agora, começou-se no início a remover, nós usamos um tipo de um Sinskey invertido, onde nós removíamos um diâmetro aproximadamente de 8 milímetros. E aí os resultados, eles não eram muito bem definidos. No entanto, algumas publicações melhores, elas demonstravam um sucesso de aproximadamente 70% dos casos. Só que isso há 3, 4 anos, e as coisas vieram evoluindo, de tal maneira que hoje é meio que consensual. Não há tanta necessidade de você fazer um diâmetro tão grande, né? Principalmente, nós postulamos que as células endoteliais estão localizadas na periferia. Então, é importante você remover só a área central. Então, a técnica atual, já com resultados acima de 80%, ela geralmente recomenda você fazer
a remoção do endotélio no diâmetro de 4 milímetros, né? E outros aspectos são recomendados. Numa córnea que, de preferência, não tenha uma espessura prévia de mais de 600 micra, porque aí você presume que também o edema já está mais adiantado, às vezes até com consequências, né? Então, existem alguns parâmetros para se utilizar. Nós observamos, né, resultados melhores em distrofia endotelial de Fuchs quando comparado com ceratopatia bolhosa e assim sucessivamente. Ou seja, seria uma indicação talvez mais para as distrofias de Fuchs, ainda iniciais, exatamente, sem um edema clínico claro. Muito acentuado. Talvez vá também por essa linha a proposta do próprio Dr. Shigeru Kinoshita que você falou, de tentar acabar com o transplante, mesmo o transplante endotelial. Você poderia acrescentar alguma coisa nesse sentido do implante de células endoteliais? Eu poderia. O que a gente observa assim, seria de fato algo extremamente importante em termos de saúde pública. Primeiro porque é um procedimento extremamente menos complexo do que seria o transplante, seja ele penetrante ou lamelar e etc. Segundo, que como você presume que a recuperação, no caso, ela é feita pelas próprias células do paciente, você tiraria uma coisa fundamental que seria a possibilidade imunológica dos quadros de rejeição, porque são células dele para ele mesmo recobrindo a área desnuda, né, a área que você removeu. E, então, na minha concepção, eu acho que nós precisamos ainda entender um pouquinho melhor a necessidade de mais publicações, embora eu, francamente, tenha mais de 200 papers, né, a respeito desse assunto, porque tem tido uma frequência muito grande, principalmente nos últimos 2 anos, de publicações a esse respeito. Mas acho que nós precisamos aprender, né? O que nós raciocinávamos há 3, 4 anos, nós já não fazemos. Agora se limita a fazer 4 milímetros, a espessura assim, assado. Pacientes jovens geralmente têm um resultado melhor. É óbvio que a grande maioria dos pacientes portadores de distrofia endotelial de Fuchs são pacientes de mais idade, não são pacientes jovens, embora tenha uma modalidade de Fuchs nos pacientes mais jovens, né? Seja como for, eu acho que nesse momento é importante a gente aprender o diagnóstico, ou seja, distrofia de Fuchs é aquela que tem a córnea gutata. Exatamente. Né? Então, ou seja, essas são as doenças que se beneficiam mais. Ao contrário de uma cirurgia extremamente traumática, que possa levar a uma lesão endotelial, sem a distrofia de Fuchs. Essa talvez o tratamento seja ainda um pouco mais complexo. Inclusive nós não temos resultados ainda clínicos para a gente poder fazer qualquer tipo de afirmação nesse sentido. Então acho que está perfeito. Uma última pergunta para você. Eu sei também que existem hoje inclusive algumas propostas de tratamento clínico das disfunções endoteliais. Você poderia acrescentar alguma coisa? Sem dúvida. Existem alguns tipos de medicamentos que estão sendo pesquisados ultimamente, que é o Ripasudil, que são o que nós chamamos genericamente inibidores da ROCnase, né, que é uma enzima, que a priori está sendo comercializado no Japão como uma droga antiglaucomatosa. E ela já há alguns anos tem sido comercializada nesse sentido. Já foi utilizada também em outros segmentos, como acidente vascular cerebral, etc., na China e etc. E agora, alguns grupos no Japão estão estudando muito essa droga, porque em última análise ela age na actinamiosina, ela age na movimentação celular, estimulando a migração da célula, né? E os trabalhos têm mostrado que aqueles pacientes que você, mesmo quando você faz o DIUEC, que a gente chama, que é essa remoção do endotélio, da DCM, e você acrescenta o Ripasudil, é como se você colocasse gasolina no negócio, você estimula de uma forma mais rápida. Tanto é que, como eu falei, nós estamos aprendendo. Hoje em dia, alguns grupos sugerem o seguinte: você faz a cirurgia, você remove lá hipoteticamente 4 milímetros, você aguarda mais ou menos 60 dias, 45 dias. Se a partir daí o quadro se estabiliza e ainda não está totalmente resolvido, os indivíduos têm tido uma tendência de adicionar o Ripasudil na expectativa que ele possa completar E a gente tem visto, ainda hoje, nós estamos trabalhando isso com um lado mais experimental, né? Mas os resultados são extremamente animadores em todas as publicações que você vê mundo afora, né? Que bom, né? Nós estamos sempre evoluindo, aprendendo, felizmente, né? Nos torna cada vez
mais atentos. Eu queria agradecer, Taina, é um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que a nossa audiência aproveitou muito esse direto ao ponto.